O mundo não tinha piedade de Zé Amâncio, mas ele também nunca pediu. 62 anos carregados nas costas como um saco de milho encharcado. A pele do rosto marcada por décadas de sol brabo, de chuva de lado e de ventania que não perde licença. As mãos, grandes, calejadas, com dedos que pareciam raízes de jatobá, contavam sozinhas a história de um homem que nunca parou de trabalhar. O sítio Boa Esperança ficava no último canto do município, onde a estrada de terra morria e nascia o mato. 40 alqueires de terra vermelha, boa para o milho, boa para o feijão, excelente para quem gostasse de silêncio. E Zé Amâncio gostava de silêncio, ou pelo menos tinha aprendido a gostar, porque o silêncio era o único companheiro que não o tinha abandonado. Dona Teresa foi embora 4 anos atrás. Não foi embora de vez, foi embora do jeito que dói mais. Dormiu e no meio da noite o coração dela simplesmente decidiu parar. Zé Amâncio acordou com o frio dela ao lado e ficou deitado até o amanhecer, com a mão sobre o peito dela, como se pudesse devolver o calor que tinha se apagado. Os filhos? Tinha 2. João, o mais velho, foi para a cidade, ainda jovem. Casou com uma mulher de lá, arrumou emprego de escritório e ligava para o pai uma vez por mês, quando lembrava. Maria, a caçula, mudou para o Paraná com o marido e sumiu no mundo. Mandava cartão no Natal. Às vezes nem isso. O sítio é seu, pai. O senhor sabe cuidar, tinha dito João, na última vez que apareceu por lá. Como se a terra fosse um consolo, como se 40 alqueires de silêncio enchessem o vazio que Teresa deixou. Zé Amâncio acordava todo dia antes do sol. Tomava o café preto e forte que ele mesmo fazia, uma xícara só, sem açúcar desde que o doutor mandou. Calçava as botas de couro rachado e ia cuidar do que era seu, das plantas, dos animais, da terra, não porque ele precisasse de tanto, mas porque parar era pior. O cachorro Trovão dormia na varanda e latia para a lua. O gato cinzento sumia 3 dias e voltava como se não tivesse ido a lugar nenhum. As galinhas faziam barulho de manhã. Era isso. Era o mundo de Zé Amâncio. A noite em que tudo mudou começou como todas as outras. Feia. Era julho, mês de frio seco que arranha a garganta. O céu estava fechado de nuvens carregadas e a chuva tinha chegado de repente, dessas que não avisam. Zé Amâncio tinha saído no começo da noite para fechar o portão do pasto. O vento forte abria às vezes se não colocasse o gancho direito. E foi voltando devagar, com a lanterna na mão, os pés molhados na lama. Foi quando ouviu. No começo achou que era o vento fazendo aquele gemido que às vezes fazia quando passava pelas ripas do celeiro velho. Mas não, era diferente. Era mais alto, era mais humano. Parou no meio do caminho, ergueu a lanterna. Tem alguém aí? Silêncio. Só a chuva batendo no telhado de zinco do paiol. Mas então de novo um choro, baixo e entrecortado, como quem chora até ficar sem fôlego. Vinha de perto do celeiro, atrás da velha porteira de madeira que já estava com os tacos apodrecendo. Zé Amâncio foi na direção do som devagar, com o coração na boca, porque homem do campo não tem medo de bicho, mas tem respeito pelo que não conhece. Levantou a lanterna e iluminou o canto atrás da porteira. E ali estava, uma criança. Um menino pequeno, com não mais do que 2 ou 3 anos, sentado na lama, enrolado numa manta de lã cinza que estava encharcada de chuva. Os cabelos pretos colados na testa. Os olhos, grandes, escuros como breu, fitando a lanterna com uma mistura de medo e alívio que Zé Amâncio nunca mais esqueceu. O menino não gritou, não fugiu. Só olhou para aquele velho caipira enorme, com o chapéu de palha encharcado pingando água, e abriu a boca num soluço mudo. Zé Amâncio ficou parado por um instante. O coração batia diferente, um batimento que ele não sentia havia muito tempo. Era aquela coisa que o aperto de garganta traz antes das lágrimas. Meu Deus do céu,
ele murmurou. Abaixou na frente do menino, as joelhas rangiram, velhas, cansadas. Estendeu a mão grande e áspera, com toda a gentileza que um homem acostumado à roça consegue ter, e tocou o rosto frio da criança. Que você tá fazendo aqui, fio? Sozinho assim, na chuva? O menino não respondeu. Só apertou uma coisa na mão pequena, um objeto que brilhou levemente quando a lanterna iluminou. Uma medalha, redonda, de metal escuro com uma corrente fina. Na frente, uma imagem gravada. Parecia um brasão, mas estava gasta demais para entender. Debaixo da manta molhada havia um bilhete dobrado em 4, já quase destruído pela chuva. Zé Amâncio ligou com cuidado. De volta para casa. Não sabia quem era aquela criança, não sabia de onde tinha vindo, não sabia por que estava ali, mas sabia que não ia deixar ele na chuva. Na manhã seguinte, Zé Amâncio foi até a cidade falar com o delegado. Gastou 2 horas esperando sentado num banco de madeira duro, com o menino no colo dormindo, para ouvir o homem de farda dizer que ia registrar a ocorrência e ia aguardar denúncias. Ninguém apareceu. Ninguém ligou. Ninguém procurou. Passou 1 semana. Depois 1 mês. O delegado encolheu os ombros. O senhor quer deixar no abrigo municipal, seu Amâncio? Lá eles cuidam. Zé Amâncio olhou para o menino, que estava no canto mexendo num botão do chapéu de palha, sério, concentrado, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Não, disse ele. Eu cuido. E foi assim. Simples assim. Sem papelada completa, sem julgamento de adoção, sem nada. O mundo da roça funcionava na palavra, e a palavra de Zé Amâncio valia ouro. O menino foi chamado de Pedro. Zé Amâncio escolheu esse nome porque era o nome do avô dele, um homem duro como pedra e fiel como cachorros bom. Parecia que cabia. Pedro cresceu como planta boa em terra boa, devagar, firme e para cima. Nos primeiros meses, ficava agarrado na perna de Zé Amâncio por todo o sítio. O velho ia plantar, o menino ia junto. Ia buscar água no poço, o menino ia junto. Ia dar milho nas galinhas, o menino ia junto e gargalhava cada vez que uma galinha voava assustada. Aquela risada curta e grave que Zé Amâncio achava a coisa mais bonita que já tinha ouvido. Com 4 anos, Pedro já sabia onde cada pé de planta ficava no quintal. Com 5, já distinguia o milho do feijão pelo talo. Com 6, Zé Amâncio ensinou a plantar. Planta não quer afobação, explicou o velho, ajoelhado na terra com o menino do lado. Ela quer respeito. Você faz o buraco certo, no tamanho certo, e cobre com cuidado. Não soca, não aperta. Deixa a terra abraçar a semente por conta própria. Pedro ouvia com aquela atenção de quem guarda tudo, mesmo sem entender de imediato. Seus olhos escuros acompanhavam cada movimento das mãos calejadas do pai adotivo, como se estivessem decorando um livro. E depois, pai? Depois espera e confia. Mas e se não nascer? Zé Amâncio deu aquela risada baixa e ronca que vinha do fundo do peito. Você vai ali no poço, pega a água, molha com juízo, faz sua parte. O resto é com Deus e com a terra. Com 8 anos veio a grande aventura, o cavalo. Lúcio era um cavalo baio de meia idade, manso como um cachorro velho, mas imponente o suficiente para qualquer criança achar intimidante. Pedro ficou parado da frente dele por 5 minutos, só olhando, até que o bicho abaixou a cabeça e bufou quente no rosto do menino. Pedro deu um passo atrás, depois avançou, estendeu a mão pequena e tocou o focinho do animal com a ponta dos dedos. Ele é bravo, pai. Não, só é grande. Você também vai ser grande um dia. Não vai ser bravo? Pedro considerou isso com seriedade. Não, concluiu. Vou ser bonzinho.
Zé Amâncio não pôde segurar o sorriso. Era a primeira vez em muito tempo que sorria com vontade. Ensinou o menino a montar passo a passo. Primeiro a se aproximar do lado esquerdo do animal, depois a colocar o pé no estribo sem sustos, depois a sentar firme, mas relaxado, feito você tivesse nascido ali em cima, dizia ele. E Pedro aprendia. Caía, levantava e aprendia de novo, com aquela teimosia silenciosa que Zé Amâncio reconhecia como sua, mesmo sabendo que o menino não era sangue do seu sangue. Mas o mundo do sítio não era o mundo inteiro, e o mundo inteiro nem sempre era gentil. A primeira vez que Zé Amâncio levou Pedro à cidade era dia de feira, um sábado quente de setembro. As línguas já estavam afiadas. Na banca do açougue, Dona Filomena, mulher que passava a vida inventando história de gente, ficou olhando para o menino com aquele olho de côvado que ela tinha. "Esse é o menino que o senhor achou na chuva, seu Amâncio? Que história estranha essa?" Zé Amâncio não respondeu. Pegou a carne que queria, pagou e foi embora. Mas na escola, quando Pedro começou a estudar com 7 anos, foi pior. As crianças repetiam o que ouviam dos pais. E crianças sem maldade própria podem ser cruéis com a maldade emprestada dos adultos. "Você nem tem mãe, você é um achado." Pedro chegou em casa naquele dia calado. Sentou na escada da varanda e ficou olhando o entardecer por um tempão sem falar nada. Zé Amâncio sentou do lado. Os dois ficaram em silêncio por uns 10 minutos. Os velhos sabiam que silêncio junto é diferente de silêncio sozinho. "Pai", falou Pedro, sem tirar o olho do horizonte, "é verdade que eu sou um achado?" Zé Amâncio respirou fundo. Não ia mentir. Nunca tinha mentido para o menino. "É verdade que eu te encontrei, filho, numa noite de chuva, perto da porteira velha. Pequenininho assim", fez o gesto com as mãos. "Mas isso não muda nada do que você é para mim." "O que eu sou para você?" "Meu filho." Pedro ficou quieto de novo. Depois perguntou: "Por que me deixaram lá, pai?" E essa era a pergunta que Zé Amâncio não sabia responder. A medalha guardada na gaveta da cômoda velha brilhava na memória dele como um aviso. Havia um mistério ali, e o mistério um dia queria ser resolvido. "Não sei, filho, mas sei que alguém te pôs lá para que eu te achasse, e eu tô grato por isso todo dia da minha vida." Pedro olhou para o pai. Algo naquele olhar, aquela mistura de tristeza antiga e gratidão presente, era mais maduro do que qualquer criança de 7 anos deveria ter. "Eu também", disse o menino, e se encostou no ombro do velho. Os anos passaram como passa tudo no campo. Sem pressa, mas sem parar. Pedro virou um rapaz de 16 anos, alto, magro, com as mesmas mãos grandes do pai adotivo. Porque as mãos a gente herda de quem nos ensina a usá-las, não de quem nos gerou. Tinha aqueles olhos escuros que não mudaram, olhos que viam longe, que pensavam antes de falar. Era calado como Zé Amâncio, trabalhador como Zé Amâncio, e tinha aquele jeito de tratar os animais e as plantas com respeito que só vem de quem aprendeu com quem sabe. Na escola, tinha se destacado. O professor de português, seu Geraldo, vivia dizendo que o menino tinha um dom com as palavras. "Escreve feito gente grande", dizia ele. E o de ciências achava que Pedro tinha tino para a agronomia. "Esse menino entende de terra feito se tivesse nascido nela." Zé Amâncio ouvia com o peito cheio de um orgulho que ele mesmo mal sabia nomear. Era diferente do orgulho que sentia pelo milho que saía bonito ou pelo feijão que dava colheita grande. Era um orgulho que doía um pouco, de tão bom que era. Foi numa manhã de março que a primeira sombra apareceu. Pedro tinha ido para a escola e Zé Amâncio estava na varanda consertando uma cangalha velha quando um carro escuro, desses que não pertencem à estrada de terra, todo lustroso e silencioso, parou na frente do sítio. Desceu um homem, 50 e tantos anos, bem vestido, com um terno que devia custar o que Zé Amâncio não ganhava em 2 meses. Cabelo grisalho penteado com cuidado, mãos que nunca tinham tocado enxada. "Bom dia, o senhor é José Amâncio Ferreira?" "Sou", Zé Amâncio respondeu, sem largar a cangalha. O homem tirou um cartão do bolso. "Advogado, escritório em Belo Horizonte. Meu nome é Dr. Rodrigo Menezes.
Estou fazendo uma pesquisa para localizar uma criança que desapareceu há cerca de 13 anos nessa região. Um menino, aproximadamente 2 ou 3 anos de idade na época. Tenho motivos para acreditar que o senhor pode ter informações. Zé Amâncio largou a cangalha. Ficou em pé, com a altura toda. Era alto Zé Amâncio, e quando ficava assim, ereto, com os olhos fixos, parecia maior ainda. Que tipo de informações? Se o senhor encontrou ou acolheu uma criança nessa época, seria de extremo interesse para minha cliente saber. Quem é sua cliente? O advogado hesitou um segundo, apenas um segundo, mas Zé Amâncio, que tinha passado a vida lendo o tempo, o gado e as pessoas, notou. Prefiro não dizer por enquanto, mas posso garantir que são pessoas de bem com interesse genuíno no paradeiro da criança. Zé Amâncio ficou em silêncio por um longo momento. O vento mexia nos galhos da mangueira do terreiro. Uma galinha cortou o caminho entre os dois. Não tenho informação nenhuma para te dar, doutor, mas se quiser água, posso oferecer. O advogado entendeu o recado. Guardou o cartão no bolso e foi embora. Zé Amâncio ficou parado até o carro sumir na poeira da estrada. Então foi até a cômoda velha do quarto, abriu a gaveta de baixo e tirou a medalha que estava lá havia 13 anos. Ficou olhando para ela na luz do sol que entrava pela janela. O brasão gravado no metal, gasto mas ainda visível, mostrava uma figura que ele nunca tinha conseguido identificar. Uma coroa? Uma torre? Algo que cheirava a gente importante. Guardou de volta, fechou a gaveta e ficou carregando aquilo por dentro o dia todo, feito uma pedra no sapato que você ignora até não conseguir andar mais. Pedro chegou da escola no final da tarde e achou o pai mais quieto que o normal. E o normal já era quieto. Aconteceu alguma coisa, pai? Não, filho, tô só cansado. Pedro sabia que era mentira. Não porque o pai costumasse mentir, mas porque em 16 anos havia aprendido a ler Zé. Quem era ele? De onde tinha vindo? Por que tinha sido deixado naquela porteira, naquela chuva, naquela noite? Essa noite Pedro tirou a medalha da gaveta. Zé Amâncio tinha mostrado aos 10 anos, com toda a honestidade que o velho tinha, e ficou olhando por um longo tempo no escuro do quarto. Algo naquele objeto tinha memória. Ele não sabia como explicar. Era como segurar um pedaço de um passado que ele nunca viveu, mas que pertencia a ele de alguma forma. Foi a professora de história quem abriu a primeira fresta. Dona Conceição estava dando aula sobre famílias tradicionais da região quando mostrou uma foto antiga no quadro. Uma foto de família, formal, num casarão enorme. E Pedro, sentado na segunda fileira, ficou rígido. O brasão na parede do casarão da foto era o mesmo da medalha. Ele não disse nada na hora. Esperou a aula acabar e ficou para conversar com a professora. Dona Conceição, essa família da foto, quem é? A professora olhou com curiosidade. Os Villanova, uma das famílias mais antigas da região, tinham a maior fazenda daqui, o Recanto das Pedras. Uma história trágica. O senhor da fazenda morreu, a esposa teve que vender tudo e dizem que o filho mais novo da família desapareceu quando era criança. Nunca foi encontrado.
Pedro sentiu o chão se mover sob os pés. Desapareceu como? Ninguém sabe ao certo. Tem gente que diz que foi roubo por vingança. Tem gente que diz que foi a própria família que escondeu ele, para proteger. Os Villanova tinham inimigos, dívidas, disputas de terra. Era uma época difícil. Pedro voltou para casa com as pernas pesadas e a cabeça mais pesada ainda. Sentou na escada da varanda, no mesmo lugar onde tinha sentado aos 7 anos perguntando para o pai se era verdade que era um achado. E Zé Amâncio, que estava capinando o jardim, parou quando viu a cara do filho. Jogou a enxada no chão e foi sentar do lado. Os dois ficaram em silêncio. "Pai", falou por fim, "acho que sei quem eu sou." Zé Amâncio fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam marejados, mas a voz saiu firme. "Me conta." A verdade, quando vem, não tem cerimônia. O advogado voltou uma semana depois, desta vez com uma mulher. Ela tinha uns 60 e poucos anos, cabelo branco arrumado num coque, roupa simples para alguém que claramente tinha dinheiro, o tipo de simplicidade que custa caro. Os olhos eram escuros, muito escuros, da mesma cor dos olhos de Pedro. Ficou parada na entrada do terreiro, olhando o menino, que já era mais alto do que ela, com uma expressão que misturava alegria e culpa numa proporção que Zé Amâncio não soube calcular. "Pedro", ela disse, com uma voz que tremia na última sílaba. Pedro não respondeu. Ficou olhando para ela com aqueles olhos que viam tudo. Zé Amâncio ficou do lado do filho, não no meio. Não queria impedir nada que precisasse acontecer, mas do lado, onde sempre esteve. Sentaram na sala. A velha cômoda de Teresa estava na parede, com o terço pendurado e o porta-retrato com a foto deles dois, Zé Amâncio e Teresa, jovens, numa festa de São João antiga. Era uma sala simples, com cheiro de madeira e café, e a mulher olhava para tudo com uma atenção de quem estava guardando para sempre. O advogado começou a falar. A história saiu em pedaços, como terra que vai sendo revolvida pela enxada. Renato Villanova, pai de Pedro, já falecido, era o herdeiro de uma das maiores fazendas da região. Um homem honesto, mas que herdou junto com a terra uma dívida enorme e inimigos mais velhos ainda. Havia um grupo de credores, gente de fora de capital, com conexões políticas, que queria a terra e estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir. Quando Pedro tinha pouco mais de 2 anos, o pai recebeu uma ameaça clara. O filho seria usado como moeda de pressão. Ou Renato assinava a escritura da fazenda, ou a criança corria risco. A mãe, Dona Aparecida, ali sentada na frente deles, com os olhos cheios de lágrimas que ela não deixava cair, tomou a decisão mais difícil de uma vida já cheia de coisas difíceis. "Eu escondi você", ela disse, diretamente para Pedro, a voz finalmente quebrando. "Eu te coloquei naquele lugar naquela noite porque sabia que era um homem bom que morava ali. Alguém me falou de seu Amâncio, que era um homem de palavra, de coração grande. Não tinha outro jeito. Se você ficasse perto de nós, estava em perigo." Pedro ficou imóvel. A expressão no rosto, Zé Amâncio conhecia cada expressão daquele rosto, era de alguém que está processando demais para reagir ainda. "E meu pai?", Pedro perguntou. Dona Aparecida abaixou a cabeça. "Seu pai lutou. Perdeu a fazenda, mas lutou. Morreu 3 anos depois. O coração não aguentou." Silêncio. "Eu passei anos tentando te encontrar", ela disse, continuando. "Mas as ameaças não acabaram imediatamente, e quando finalmente pude procurar abertamente, os rastros tinham se esfriado. Você estava registrado com outro nome, em outra cidade. Levou muito tempo, tempo demais." A medalha. Pedro tirou do bolso e colocou na mesa entre eles.
falou de inventário, de transferência de bens, de valor considerável, de vida que poderia mudar completamente. Zé Amâncio ouviu tudo sem falar nada, com as mãos sobre os joelhos, olhando para a mesa, deixando as palavras caírem uma a uma naquele silêncio de sala de interior. Por dentro, sentia uma coisa que ele não queria sentir, mas que era honesto demais para negar: medo. O medo antigo, o medo que começou quando o advogado apareceu pela primeira vez. O medo de perder o filho que criou como ninguém nunca vai saber. Não era ciúme, não era egoísmo, era só aquela dor de quem ama muito e sabe que amor não é corrente, não prende, não segura. Pedro pediu 3 dias. Dona Aparecida voltou para a cidade, no hotel onde estava hospedada. O advogado foi junto, e Pedro ficou no sítio, com o pai, com trovão e cinzento, e as galinhas e o silêncio imenso da roça. No primeiro dia, não falou nada. Trabalhou, foi plantar, foi montar Lúcio, foi capinar, foi buscar água. Trabalhou como se o trabalho fosse uma oração, que talvez fosse mesmo. No segundo dia, sentou na varanda com Zé Amâncio no fim da tarde, como faziam desde quando Pedro era pequeno, e os dois ficaram olhando o sol ir embora atrás do morro, como se fosse a última vez que viam aquilo. "Você me odeia por não ter te contado mais cedo?" Zé Amâncio perguntou de repente, com aquela honestidade bruta que era a única forma que ele sabia falar. Pedro demorou um pouco para responder. "Não." Pausa. "Você me contou tudo o que sabia. Não sabia mais do que isso. Eu sabia que tinha alguém por trás. Devia ter procurado mais. Se tivesse procurado mais, talvez eu tivesse sido levado mais cedo." Pedro falou isso olhando para o horizonte, sem acusação na voz, só constatação. Talvez fosse pior. Silêncio. Casa quando eu não tinha casa, me deu raiz, me deu pai. As palavras caíam como chuva boa, aquela que a terra estava pedindo. A herança eu uso para regularizar esse sítio. A escritura tá no nome de quem, pai? Ainda de Teresa? Tá. Zé Amâncio respondeu com a voz mais fina do que era costume. Então a gente regulariza, coloca no seu nome, com tudo certinho. E o que sobrar, a gente usa para melhorar a terra, ampliar a criação, talvez contratar alguém para ajudar. Zé Amâncio estava olhando para a mesa. As lágrimas não caíam. Homem do campo não chora fácil, mas quando chora é de verdade. Mas havia um brilho ali que não era o sol da manhã. Você não precisa fazer isso por mim, Phil. Eu sei que não preciso. Pedro se levantou, foi até o pai e pôs a mão no ombro do velho. Aquela mão grande que parecia tão certa naquele ombro, como um encaixe que foi feito junto. Por isso mesmo que eu faço, porque não é obrigação, é escolha. Dona Aparecida chorou quando Pedro foi até o hotel e disse que queria conhecê-la de verdade, não como herdeiro,
não como filho perdido, mas como o homem que ele tinha se tornado. Eles conversaram por horas. Ela contou do pai, da fazenda, da luta, do medo. Ele ouviu com aquela atenção que Zé Amâncio tinha ensinado, sem interromper, sem julgar, deixando a história acontecer no tempo dela. Havia dor ali, havia culpa, havia saudade de um filho que ela nunca criou. Pedro não fingia que não havia, mas havia também algo mais forte, a compreensão de que às vezes as pessoas fazem o que podem com o que têm, num momento que não escolheram ter. Eu não vou te chamar de mãe, disse Pedro com honestidade gentil. Não porque não quero te conhecer, mas porque essa palavra já pertence a uma história que eu ainda não tenho. Dona Aparecida assentiu, com os olhos cheios. Posso te chamar de Aparecida? Pode, disse ela. E eu posso te chamar de Pedro? Sempre fui Pedro. Pedro, filho de Zé Amâncio do sítio Boa Esperança. A carta do pai biológico chegou numa tarde de quarta-feira, dentro de um envelope amarelado de cartório. Pedro leu sozinho, sentado debaixo da mangueira do terreiro, com trovão deitado ao seu lado. A letra do homem que ele nunca conheceu era miúda e inclinada, e as palavras eram de um pai que sabia que talvez não fosse ver o filho crescer. Filho, se você está lendo isso, é porque você foi encontrado e cresceu. E se cresceu, é porque alguém cuidou de você. Quem quer que seja essa pessoa, saiba que foi escolhida por nós com o coração. Não tenho como te dar o que não pude te dar, mas te deixo o meu nome, a história da nossa família e a certeza de que você foi amado antes mesmo de entender o que era amor. Seja quem você quiser ser. Não se prenda ao nome Vila Nova se ele não couber em você. Prenda-se ao que fez você ser quem você é, e isso pertence a quem te criou, não a mim. Pedro dobrou a carta com cuidado. Ficou quieto por um tempo. Depois levantou, caminhou até a casa, entrou pela porta de madeira que rangia sempre da mesma forma e encontrou Zé Amâncio sentado na cadeira de balanço, como sempre estava nessa hora, com o chapéu de palha na mão, com aquela cara de quem não sabe bem o que vai acontecer. Pedro sentou na escada, do lado da cadeira, como havia sentado 1000 vezes, encostou a cabeça no joelho do velho, e Zé Amâncio, sem precisar perguntar nada, pôs a mão na cabeça do filho. Ficaram assim até o sol acabar. Foi na festa da colheita que aconteceu. Todo ano, em maio, Zé Amâncio fazia um almoço simples para agradecer pela colheita. Um costume de Teresa que ele manteve mesmo depois que ela foi embora. Convidava os poucos vizinhos de confiança, matava uma galinha, fazia arroz com pequi e sentava todo mundo à mesa embaixo da sombra da mangueira. Naquele ano, havia mais gente. Havia Dona Aparecida, que aceitou o convite com uma emoção que tentou disfarçar e não conseguiu. Havia seu Benedito do armazém, seu Geraldo, o professor, a Dona Conceição da história. Havia gente simples e gente que não era tão simples, todos sentados juntos debaixo da mesma mangueira. Na hora do brinde, que era feito com suco de laranja da própria árvore, Pedro ficou em pé. Era alto agora, Pedro, 17 anos, quase 18, com aquela postura de quem sabe onde está e não tem vergonha de estar. Levantou o copo e olhou para todos. Depois olhou especificamente para o pai, que estava sentado na cabeceira da mesa, com o chapéu de palha na cabeça e o suco na mão, com aquela cara de quem não sabe bem o que vai acontecer. Quero dizer uma coisa, Pedro começou com a voz calma e firme que Zé Amâncio reconhecia como sua. Muita gente aqui sabe minha história, sabe que fui encontrado nessa terra, sabe que aprendi que tenho outro sangue, outro nome, outra história que não sabia que existia. Pausa. O vento mexeu nos galhos da mangueira. E, por causa de tudo isso, aprendi uma coisa que quero carregar pelo resto da vida. Ele olhou direto para o velho. Pai, não é quem traz ao mundo. Pai é quem fica quando o mundo vai embora. O silêncio que se seguiu não era o silêncio de quem não sabe o que falar. Era o silêncio de quem foi tocado fundo demais para reagir rápido. Zé Amâncio abaixou o copo, abaixou a cabeça e então, pela primeira vez em muitos anos, na frente de todo mundo, sem cerimônia e sem vergonha, chorou.
Não foi o choro de quem está triste, foi o choro de quem está cheio. Pedro foi até ele, abaixou e abraçou o velho como se o abraço pudesse dizer tudo o que as palavras já tinham dito e ainda não tinham chegado. Dona Aparecida olhava do outro lado da mesa, com o copo na mão e o olho brilhando, e havia naquele olhar algo que demorou anos para chegar, mas que finalmente encontrou o lugar certo: paz. Quando a festa acabou e os convidados foram embora, os dois ficaram sozinhos no terreiro lavando as louças no tanque de pedra enquanto o sol morria atrás do morro. Fio, você falou bonito hoje. Aprendi com quem sabe. O velho deu aquela risada ronca que vinha do fundo do peito. Eu não sei falar bonito, não. Não, mas você sabe viver bonito. É melhor. O Zé Amâncio não respondeu. Lavou mais um prato, enxugou com o pano velho. Lá na porteira velha, a que estava apodrecendo naquela noite de chuva há 15 anos, que Zé Amâncio nunca consertou de propósito, ele mesmo não sabia explicar por quê, o vento balançou os tacos de madeira num som que era quase uma música. A terra vermelha do sítio Boa Esperança estava ali, como sempre esteve, paciente, firme, viva. E na varanda, trovão latiu uma vez para a lua que estava nascendo, grande, cheia, iluminando o mato, o milho, a mangueira e os dois homens que escolheram ser família muito antes de saber que podiam escolher outra coisa.